Quando eu li esse pequeno livreto, talvez há uns 3 ou 4 anos atrás, foi escrito pelo Louis Bush. O Louis Bush é uma das pessoas que ajudou a criar o conceito da janela 1040. Você conhece bem, a gente usa isso demais. E o Louis Bush, nos últimos anos, desenvolveu, junto com outras pessoas, o conceito da janela 414. Não é uma janela geográfica, é uma janela etária, todo mundo que está entre 4 e 14 anos. Quando eu lembro que eu estava no escritório lendo lá em casa, e aí, quando eu acabei de ler, minha esposa passou, eu falei assim: dá para você fazer um apelo, porque eu preciso levantar a mão aqui agora, ajoelhar, você precisa orar por mim, porque isso aqui é dinamite pura. Como é que esse cara conseguiu, num pedaço tão pequeno de papel, colocar tudo isso, e ninguém tinha dito isso antes? Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a lembrar de alguns processos que a gente tinha desenvolvido lá de trás, quando a gente começou o processo discipulado, que começaram lá em casa. Um belo domingo, a gente levantou, foi para a igreja, éramos pastores da equipe, cuidavam da área de ensino, da igreja e tudo mais, discipulado, e meu filho, que tinha uns 8 anos, falou assim: pai, hoje eu não vou não, tá? Eu disse: como assim você não vai? Está muito chato aquela classe, aqueles negócios que a gente estuda lá e tal. Mas não tem essa opção. Primeiro, porque você não pode ficar em casa sozinho. Segundo, porque você é filho do pastor de ensino da igreja. Então, você não tem a opção de não ir. E a gente faz todo aquele discurso que você já sabe, que o menino tem que ir para a igreja, queira ou não. Mas aquela colocação dele naquele dia me incomodou muito. Eu disse: como é que eu estou trabalhando num sistema que não convence nem meu filho? Tem alguma coisa errada aqui. A gente já estava vivendo de forma bem avançada, esses processos todos de discipulado, e aí caiu uma segunda ficha. Eu estou ajudando a consertar o problema do meio para cima. Mas toda a geração anterior vai vir com o mesmo vírus, porque eu vim lá de trás com o mesmo vírus. Então eu tenho que fazer alguma coisa para começar a mudar isso. Eu lembro que naquela época eu coordenava a área de ministério infantil da igreja, e a gente tinha lá umas 200 crianças, tínhamos 120 voluntários, etc. A gente começou a reunir, conversar, etc. E a gente, não é um processo simples, não vamos mudar isso da noite para o dia, é um processo longo. Mas a gente decidiu novamente dar aquela guinada e disse: já que tudo isso aqui está simplesmente mantendo algo, mas não está gerando transformação de vida, nós temos que começar a criar algo que gere transformação de vida. E a gente começou a pensar no impacto da igreja de forma integral na criança, e não simplesmente classes, cultos, cultinho, entretenimento, etc. E sem ter muita noção do que a gente devia fazer, ou queria fazer, a gente foi tateando, criando coisas, etc. Nós demoramos quase um ano para mudar os conceitos, para começar um projeto novo que a gente denominou na época lá de Sementinhas de Jesus e tal. Ainda não existia o Geração Futuro, que foi o erro que lançou depois. Aí a gente viu que depois de Geração Futuro tinha mais ou menos os mesmos conceitos e tal. Anos depois, quando a gente veio para São Paulo, lá no Morumbi estava sendo a base de implantação de Geração Futuro no Brasil, a gente viu que eram os mesmos conceitos e tal, mas ao longo desse tempo a gente focou no conceito de discipular a criança e pastorear a criança. Só que não tinha nem material, nem filosofia, nem nada sobre isso. E a geração dos meus filhos e de tantos outros que estavam ali foi a geração cobaia. Não dá tempo agora aqui de contar tudo que foi passo a passo e tal, porque eu quero me concentrar basicamente no desafio, no foco disso, para depois você poder pensar um pouco. E anos depois, quando eu li esse livro, aí caiu uma ficha. Ele não tinha ainda em português, ainda disse: uau! Nós nunca pastoreamos as crianças. Nós simplesmente fizemos entretenimento e nós não entendemos nada do que é isso. E a partir disso,
a gente começou a pensar um pouco e desafiar, né, os pastores das igrejas a pensarem na geração 414 de uma maneira completamente diferente. E eu sei que a primeira coisa que aparece é exatamente essa figura assim. Você posta a cabeça e diz: que é isso? Eu tenho que me envolver ali? Não, tem um ministro contratado lá para cuidar das crianças da igreja. Não, pastor, esse negócio é seu. Esse desafio é aquilo que você pode fazer para preparar a geração que você vai querer que lidere a igreja. Eu tenho um amigo que trabalha com descoberta de craques de jogadores de futebol. Ele é lá da nossa igreja, e um dia eu estava conversando com ele, chegou uma senhora e disse assim: ô Zé Roberto, será que daria para colocar meu filho aí na sua lista de futuros craques, né? Começar a treinar o menino e tal. Aí ele perguntou: quantos anos tem seu filho? Ela disse: 8. Disse: não dá. Como não dá? Tarde demais. Não dá mais não. Se ele tivesse uns 3 ou 4, tá aí. Aí ela saiu e disse: cara, me explica esse negócio. Craques, a gente começa a descobrir o potencial dele com 3 anos de idade. 4 anos ele já está na escolinha. Por que o Barcelona, o Real Madrid, a Alemanha ganhou a Copa, etc? Porque tem gente desde lá de trás, quando elas têm a habilidade de serem formadas. E o que o Luiz Bush começou a levantar é exatamente isso. Eu vou passar, dá para ligar o som? Agora já está ligado. Eu quero passar um vídeo agora que foi feito na velocidade da nova geração. Então, o primeiro desafio é você acompanhar o vídeo. Tá? Só para você entender o tamanho do nosso desafio hoje. É tempo de acordar. A igreja encontra hoje o seu maior desafio na história. Uma geração inteira na corda bamba. Será que a igreja vai ganhá-los ou perdê-los? Será que a igreja se levantará e lutará por eles? O número de pessoas nascidas nesta semana: 2.684.934. Número de pessoas nascidas neste ano: 140 milhões. O mesmo que a população da Rússia, mais do que a população do Japão. Enquanto você assiste este vídeo, 1.300 pessoas nascerão em todo o mundo. Em junho de 2011 eram 6.980.125.347. Nos próximos 10 anos, some mais 1 bilhão de pessoas. Hoje, 1/3 da população mundial tem menos de 15 anos, ou seja, 2,3 bilhões de crianças. Se o número de cristãos praticantes é de apenas 17%, então são 395 milhões de crianças cristãs. São 395 milhões de oportunidades para mudarem sua igreja, cidade, nação, mundo e o futuro. Você sabia que o mundo ao nosso redor está mudando? Geração Conectada. $640 milhões de usuários ativos, 50 bilhões de fotos postadas, mais de 2 bilhões de usuários de internet, mais de 5 bilhões de linhas ativas de celulares. Os smartphones de hoje têm a mesma tecnologia da nave Apollo que foi à Lua em 1969. O segundo maior país usuário do Facebook no mundo é a Indonésia. O mundo está mudando. Pesquise por Jesus no Google e terá 416 milhões de resultados. Pesquise por porn, de pornografia, e terá 951 milhões de resultados. A maioria das crianças que veem pornografia fazem isso em aparelhos comprados pelos próprios pais. Pesquisa do Instituto Barna mostra que crianças estão se afastando muito rápido da cosmovisão bíblica. Popstar mais popular no YouTube: Lady Gaga. Prêmio Grammy de melhor artista: Eminem, com suas palavras chocantes e más.
Jogo mais popular no mundo, maldição e escuridão do Warcraft. Crianças americanas gastam 7 horas e 38 minutos na TV e mídia digital todos os dias. Crianças veem mais de 200 milhões de vídeos no YouTube diariamente e compartilham com seus amigos por centenas de sites e redes sociais. Nossas crianças estão sendo discipuladas pelo mundo. A igreja perderá esta geração? Onde estão as poderosas igrejas de Filipos, Tessalônica, Éfeso? Não há nenhuma. Por que as igrejas na Holanda, Espanha e Austrália estão sendo vendidas como bares, restaurantes, hotéis e mesquitas? Eles perderam uma geração. Porque depois da geração de Josué, Israel sofreu na era dos juízes? Porque depois de Davi veio Absalão? Eles perderam uma geração. 不要让我们迷失 อย่าปล่อยให้หนูหลุดมือไปนะคะ You're losing us. Нам поможете? You're losing us. Ви нам допоможете? 우리 이름 먹으면 안 돼. Не теряйте нас. Somos la esperanza de la iglesia. uns also believe. ได้โปรดช่วยผมนะครับ No nos pierdan. Don't lose us. O número de crianças em nossas igrejas? 27%. Em média, apenas 3% do orçamento das igrejas são designados às crianças, mesmo sendo elas nosso futuro. 80% de todas as pessoas que vêm a Cristo fazem antes dos 18 anos. A janela 414 é a faixa etária em que as pessoas geralmente encontram Cristo. A igreja tem influência, oportunidade, mandado, mão de obra e responsabilidade de levantar uma geração de transformadores de mundo. É hora de crianças e jovens tornarem-se o foco prioritário da Igreja Mundial. Foco de uma década, 2010-2020. Se você tivesse que se levantar para ganhar esta geração, que diferença você faria em 10 anos? Na sua igreja, comunidade, na sua nação? Una-se ao movimento para se levantar e lutar, para ganhar, para discipular uma geração. O tempo para a igreja chegou. Movimento Janela 414. Eles estão esperando. Eu não quero espiritualizar agora, mas deixa eu usar um exemplo aqui. Isso é tão estratégico para o reino e tão estratégico para o diabo. E por incrível que pareça, de cada 10 vezes que eu vou passar esse vídeo, 8 ele enrosca. Eu já resolvi todos os problemas técnicos que existem. E todas as vezes que eu vou falar desse assunto, acontece alguma coisa no campo espiritual, para vocês terem ideia de como isso é estratégico para o reino. Deixa eu rapidamente passar algumas coisas para vocês, para estimular vocês a pensarem nisso. Quando a gente pensa na geração 414, lembrando do texto que ele menciona lá em Juízes, diz que tempos depois eles perderam uma geração, porque eles não conheciam o Eterno e eles se distanciaram do Eterno. O que aconteceu, conforme o texto diz? Eles abandonaram Deus, serviram outros deuses, eles perderam todas as batalhas, eles ficaram muito aflitos, eles se negaram a obedecer, e eles, uma tradução diz, eles eram teimosos como mulas. Vou usar uma expressão que você já ouviu algumas vezes num outro contexto. Nunca antes na história, não só desse país, mas na história do mundo, a gente teve que enfrentar o alcance de uma geração que a gente não sabe absolutamente nada sobre ela, nem como ela vai ser e nem quais as características delas. Nós estamos vivendo a primeira geração nativa digital. Não adianta simplesmente pegar tudo que a gente já aprendeu, todos os métodos que a gente usou na igreja, o flanelógrafo, a classe, a revista, porque não vai funcionar. Eu já posso te dizer com toda tranquilidade, não vai funcionar. A gente não sabe como alcançar essa geração. A gente não tem as respostas. Aliás, a gente não sabe nem quais são as perguntas.
E quando a gente olha para isso, a gente percebe o seguinte: existem alguns dados muito claros que indicam aquilo que a gente pode pelo menos pensar em fazer. Primeiro é que as crianças são mais receptivas ao Evangelho do que qualquer outro grupo. O Luiz Bush, através de pesquisas, mostra que 70% das conversões acontecem antes dos 14 anos de idade. 70%. 60% do chamado missionário acontece antes dos 14 anos de idade. Pelo menos 50% dos líderes que estão na igreja hoje foram despertados antes dos 14 anos de idade. E a gente investe 70% de tudo que a gente arrecada, onde dá 5% de retorno. E investe 3% de tudo que a gente arrecada, onde dá 70% de retorno. Na época nossa da Jumoca, a gente trabalhou com universitários, era um braço. A gente tinha algumas pesquisas que mostravam o seguinte: até 17 anos, a pessoa tem 80% de chance de conversão. Quando ela entra na universidade, isso cai para 40%. Quando ela sai da universidade, cai para 20%. Quando ela começa a vida profissional, cai para 10%. E quando ela chega aos 35 anos de idade, ela tem 5% de chance de conversão. Humanamente falando, logicamente. Mas estatística. Percebam que no mundo hoje, segundo o Luiz Bush, 80% dos 2,3 bilhões de crianças e adolescentes de 4 a 14 anos que precisam ser alcançados, eles estão dentro da janela 1040. Esses são os 10 países que mais tem gente nessa faixa. Um dos poucos países que estão fora da janela 1040, Brasil. Esse número já alterou, tem quase 40 milhões hoje no Brasil de pessoas entre 4 e 14 anos. Agora, o que significa essa faixa etária? Para nós, por exemplo, as organizações missionárias, elas investem 10% só nessa geração. O Luiz Bush mostra que a igreja investe, na verdade, 3% nessa geração. Agora, o que é essa geração? Bom, no desenvolvimento humano, esse é o período mais crítico, dos 4 aos 14 anos. Isso é ciência. Está na Bíblia, né? É ciência. Além disso, é nessa faixa que são lapidadas perspectivas negativas ou positivas de vida, é que se forma a visão de vida, a significância da vida ou a falta dela. Então eu dou glória a Deus o dia que meu filho levantou e disse: pai, hoje eu não vou na igreja, porque aquilo me fez refletir sobre como eu estava investindo nele e como estava investindo naquela geração dele. De outro lado, essa faixa etária é o período do despertar, é onde se define o entendimento da vida, é onde se define, por exemplo, a consciência do certo e do errado. Aí às vezes eu vejo alguns pastores assim levantando e dizendo: puxa, precisamos fazer alguma coisa pelos nossos adolescentes. Não dá mais tempo. Se eles chegaram aos 14, 15, 18, não estou jogando o bebê com a água do banho fora, mas a probabilidade de impacto é muito menor. Além disso ainda, uma outra coisa é que o nosso cérebro se desenvolve em 90% até os 3 anos de idade. E se ele continuasse a se desenvolver depois dos 3 anos, do mesmo jeito que se desenvolve do 0 aos 3, a gente ficaria louco, segundo alguns cientistas. Mas dos 4 anos em diante, quando 90% do cérebro está formado, começa o período de formação do caráter, da consciência, da integralidade do ser. 85% da personalidade é formada antes dos 6 anos de idade. A maioria das crianças que se decidirão por Jesus farão isso. A maioria das pessoas que se decidirão por Jesus farão isso dos 4 aos 14 anos. A outra coisa é que com 13 anos de idade, a identidade espiritual de uma pessoa está definida. Os adultos praticam hoje aquilo que eles aprenderam nessa faixa. Então perceba que isso, além de ciência, também tem várias referências bíblicas que a gente pode usar. Parece que quando Deus tinha situações especiais que Ele não podia confiar com um adulto, Ele confiava com uma criança. Então, se a gente olha, por exemplo, Samuel,
que recebeu uma mensagem, ou Davi, que foi escolhido, né, ainda tão jovem como rei, Josias, com 9 anos de idade, escolhido rei, e depois Esther, que foi órfã e rainha, e Timóteo, né, que desenvolveu a fé desde o início. A gente tem exemplos claros na Bíblia do quanto a gente deveria investir nisso. E o Bush levanta o seguinte: o coração de uma transformação é exatamente a transformação do coração da criança, do adolescente, do pré-adolescente. Agora, muitas crianças hoje e adolescentes têm tudo para viver, mas não têm pelo que viver. E é exatamente aí que entra o nosso papel. Nós temos a mensagem pela qual ele pode viver. E nós estamos deixando que ele passe 7 horas e meia por dia, como você viu no vídeo, na frente do tablet ou do computador, jogando um monte de coisas, ou fazendo um monte de coisas, ou falando com um monte de gente que vai influenciá-lo, que vai discipulá-lo de uma forma totalmente errada. O desafio não é simplesmente de criar um novo programa, mas é de a gente entender que nós vamos desafiar essa geração e o seu potencial para o futuro. Você já viu propaganda de Coca-Cola para a terceira idade? Eu vi uma na minha vida inteira que era assim, uma brincadeira ainda. Por que a criança começa a falar papai, mamãe e depois vem Coca-Cola? Porque todas as propagandas e tudo que eles fazem estão direcionados para ganhar um cliente para a vida. Esse deveria ser nosso papel. Muito do que a igreja faz hoje é basicamente entretenimento. E eu descobri isso, que eu era o pastor de ensino da igreja e estava oferecendo entretenimento para os meus filhos. E aí foi um choque muito grande. Isso levou a gente a repensar tudo e olhar que a gente precisava influenciar nessas áreas. Influenciar a criança com Cristo primeiro, depois ele ser parte da comunidade, depois o caráter, depois o chamado dele, depois capacitá-lo para ele desenvolver para a vida. Não é simplesmente uma classe, um cultinho, um grupinho, ou coisa desse tipo. Desculpe os cultinhos aí, não é menosprezando ninguém ou nada que está sendo feito, mas a pergunta é se isso resolve. E aí, quando a gente passou a olhar isso, eu lembro que na época a gente leu, e tem também nesse livro do Bush essa citação do Wes Stafford, que foi o presidente da Compassion. Ele diz: quando Deus tem algo realmente importante para fazer e ele não pode confiar em adultos, ele usa crianças. Parece que Deus faz uma pausa, esfrega as mãos, sorri gostosamente e diz: eu preciso de alguém muito poderoso para essa tarefa. Já sei, vou escolher uma criança. Parece que essa ficha não caiu para a gente. E a gente tem um potencial incrível debaixo do nosso nariz, e os nossos esforços para alcançar, impactar e transformar essa geração são mínimos. Então, por que a gente precisa alcançar e mobilizar essas famílias e crianças e juntos alcançarmos essa geração? Relembrando a frase que eu coloquei antes, a visão começa com uma preocupação. Eu queria que vocês saíssem daqui preocupados com isso, porque se vocês saírem preocupados daqui, vocês vão fazer alguma coisa por isso. Foi o que aconteceu comigo quando eu acabei de ler esse livro. Eu disse: isso não pode continuar assim, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não sou o cara para ir lá trabalhar com as crianças, mas eu preciso trabalhar com os pastores para que isso seja alterado na vida das igrejas, se invista nisso. E a gente criou um outro braço, então, que é Envisionar Kids, que trabalha só na capacitação de líderes, etc. E a pergunta é: que passo você vai dar para alcançar a nova geração? E pensando nisso, eu queria levantar, por fim, mais um pouquinho aí do helicóptero, sem chegar naquela área de risco, mas levantar mais um pouquinho. O Luiz Bush mostra para a gente que, além de você poder fazer alguma coisa na sua igreja, por isso, você pode pensar globalmente. Porque hoje parece que essa tem sido uma estratégia do diabo no mundo, de massacrar aquilo que poderia ser despertado para que isso não floresça. A minha filha é psicóloga, e um tempo atrás ela sabe quando o filho te dá aquele insight assim, que você fala: uau, nunca tinha pensado nisso. Ela falou: pai, eu estou percebendo que o diabo está agindo desde lá da infância, na vida dos meninos.
para que os lares sejam destruídos. Porque quando a gente senta, eles são casados, têm 4 anos, temos uma neta e tal, quando a gente senta os casais jovens recém-casados, as mulheres estão tudo ali conversando, e os caras estão jogando videogame. Os maiores problemas de aconselhamento que a gente tem visto na igreja é porque os maridos não caiu a ficha para eles ainda. Eles estão perdendo aquele senso de sacerdócio, de homem, e isso começou a ser destruído lá atrás. Mas, uau! A gente sabe disso, mas ouvir isso de alguém que está inserido na nova geração, que tem 28 anos de idade, que é da geração Y, etc., e que está vendo isso acontecer, é chocante. Ele falou: pai, você já parou para pensar que a maior parte dos presentes, da lista de presentes dos amigos nossos que casam, sabe qual é o item número 1 que eles pedem? Videogame. E não é qualquer videogame. É um videogame que custa mais do que a geladeira, o fogão e a cama junto. Ela me lembrou um livro que eu tinha lido há muitos anos atrás, e que eu depois sugeri para eles, que é aquele velho livrinho do C.S. Lewis, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, que mostra que o diabo tem estratégias de longo prazo. E a gente está brincando com estratégias de curto prazo, o que eu vou fazer domingo que vem com as crianças da igreja, quando a gente sabe o que vai fazer. Agora, além disso, a gente tem uma outra questão, que são todas as crianças que a igreja não está alcançando e que a igreja precisaria se levantar por elas. As crianças que estão sendo escravizadas sexualmente, as crianças que estão sendo escravizadas do ponto de vista de trabalho. Eu vou passar algumas cenas agora aqui para vocês que são muito fortes. Elas são do mundo inteiro, coisas que o Bush levanta aqui nesse livro. Mas tem uma cena que eu não posso mostrar aqui, mas que eu vi há 2 meses atrás. O estado de São Paulo tem uma das regiões mais pobres do estado, lá no Vale do Ribeira, e tem uma cidade chamada Piaí. Eu fui lá visitar uma organização que eu estou começando a ajudar, uma organização que trabalha com crianças lá, e eu vi uma das cenas mais chocantes da minha vida. Uma família com 10 pessoas, que para sobreviver precisa retirar a areia de um rio durante uma semana para carregar um caminhão de areia e ganhar R$150 por uma semana, o trabalho da família inteira. Só que nesse trabalho tem 5 crianças carregando um caminhão de areia. E eu olhei para um menino de 4 anos e meio de idade, pegando uma pá e levantando areia para carregar no caminhão o dia inteiro, trabalhando naquele sol. E eu disse: o que nós estamos fazendo por isso? Está aqui debaixo do nosso nariz. E se eu for para o Nordeste, se eu for para outras regiões? Então, isso é muito mais sério do que um programa para a gente criar. A gente tem que pensar como pastores e como igreja, como que a gente vai alcançar essa geração. Tanto a geração digital como a geração que está sendo escravizada. Então, a minha filha também disse um dia: eu não vou na igreja, está muito chato aquele negócio. E na época, mesmo sem saber direito o que fazer, a gente começou um tipo de um programa de discipulado para crianças, que foi influenciando, foi ganhando forma, e foi desenvolvendo. Hoje a minha filha é casada, tem 28 anos, tem uma neta, e ela entendeu, e a geração dela, do meu filho. E uma das coisas mais incríveis para mim foi que no dia do casamento dela, a gente teve gente de vários lugares, mas quase toda aquela geração de 20 anos atrás, que tinha 8, 9 anos, que começou nesse processo discipulado, estava lá. E alguém virou para mim e falou assim: se a gente comparasse as gerações anteriores, talvez a gente veria assim que tem um monte de gente fora da igreja que se perdeu, etc. Mas esse é um prêmio para a gente. Ver toda essa geração aqui influenciando outros. Tem testemunhos além do dela, de gente da geração dela, que eu olho e fico assim, boquiaberto. Agora, hoje a gente tem muito mais recursos. A gente já sabe uma porção de coisas, a gente já errou e acertou numa porção de coisas. E eu queria desafiar você a pensar em investir seriamente na nova geração.
Por isso, você vai ver que todo lugar aqui, no site, tudo que a gente está fazendo, a gente está mudando, até sugerindo até uma mudança de terminologia. Ministério infantil, ministério com a nova geração, com as crianças. São pessoas. E nem aquilo que a gente faz pode ser tão infantil. Não que seja que tem que ser tudo sério. Não, tem que ter brincadeira, tem que ser alegre. Mas a gente precisa pensar seriamente em começar a pastorear e cuidar e discipular as crianças. E nós não vamos fazer isso sozinhos como igreja. Nós precisamos da família juntos. O outro material que a gente fez, que chama Revolução do Ministério com Crianças, não é nenhuma proposta nova de currículo, metodologia, etc. Ele trabalha 5 princípios. Vamos considerar a criança um diamante a ser lapidado. A igreja e a família precisam fazer isso juntas. Por quê? Porque a criança passa 70 horas por ano na igreja, mas 3.000 com a família. A gente precisa criar uma comunidade da visão apaixonada por isso. Gente que queira olhar para aquelas crianças e dizer assim: eu quero mudar o futuro delas. Há alguns meses atrás, nossa equipe estava implantando isso aqui em Barra do Piraí, e no dia que estava o auge da implantação, eu estava numa janela olhando lá de longe assim, eu olhei e disse: gente, o futuro dessas crianças vai ser outro completamente diferente. Então, pense seriamente nisso. A gente não sabe tudo ainda, tem mais um monte de gente ajudando, nós estamos tentando envolver cada vez mais gente. O que a gente puder te ajudar para fazer isso, a gente vai fazer. Mas primeiro, você precisa estar preocupado com isso, precisa orar, pedir para Deus direção e precisa querer fazer uma coisa que seja completamente diferente de tudo que você já fez para a gente alcançar essa geração. Então esse é o desafio final que eu deixo para você, e eu espero que Deus te use para ter o mesmo encontro que eu tive há 20 anos atrás, quando meu filho disse: não vamos na igreja ter cachorro. O Andy Stanley diz: as nossas crianças precisariam acordar no domingo ou um dia que for e dizer: pai, eu não posso perder isso por nada. E numa das igrejas que a gente estava implantando isso, um dia o pastor chegou para mim e falou assim: olha, nós estamos recebendo gente na igreja e nunca veio aqui, porque os filhos estão acordando domingo dizendo: pai, você tem que levar lá, eu não posso chegar atrasado, porque olha, você não faz ideia do que eu vou perder. Ele disse: a nossa igreja cresceu 20% no último ano só por causa disso, só por causa do investimento na nova geração. Então não é por causa do crescimento, mas é porque você quer ser usado para fazer diferença numa vida que vai caminhar durante muitos anos. Vamos orar por isso?